teria o honorário de sucumbência, em que você, com sua contraparte no processo, então a lei da advocacia do estatuto diz que o honorário de sucumbência é direito do advogado, né, pertence ao advogado, e quem paga é a parte vencida no processo. Só que a parte vencida no processo é contraparte, não tem nenhum contrato com você. Tudo bem, de novo, não importa qual é o título jurídico, qual é a forma jurídica. O recebimento dos honorários de sucumbência é uma contraprestação paga pelo vencido ao advogado do vencedor por um fornecimento de um serviço. Ele forneceu um serviço para quem? Então, teria IBS, CBS aqui. O outro ponto, a arrecadação de direitos autorais pela execução pública de obra musical. Então, os restaurantes, Spotify, streamings em geral, ao executar a obra, tem que pagar um percentual de direito autoral pelo uso da obra a um órgão fiscalizador, vou falar aqui o ICAD. Então, o ICAD arrecada esse recurso e repassa para o autor. Entre o autor e o restaurante, o Spotify não tem contrato nenhum também. Né? Se essa receita do autor, se for piscofins, se ele fosse pessoa jurídica, teria piscofins, é uma receita. Mas como contribuinte do IBS-CBS, ele tem base de cálculo, é fato gerador do IBS-CBS também. E o outro que aí gera algumas consequências é a integralização do imóvel ao capital social. E isso, a dúvida me surgiu por um aspecto bastante peculiar das operações com bens imóveis, que é o redutor de ajuste. Porque a lei, eu não vou me recordar qual é o artigo aqui agora, acho que é 253, por ali, ele fala o seguinte: o redutor de ajuste, quando você faz operações de venda de imóvel entre contribuintes, ele é sempre o redutor de ajuste original do imóvel, que está ali grudado no CIB do imóvel, e ele é transferido operação a operação. Então, vamos imaginar aqui um terceiro adquirente da cadeia de vendas de imóvel, ele vai ter o redutor de ajuste do primeiro contribuinte que vendeu o imóvel. Tem só atualização por IPCA. Isso são nas operações de compra e venda. E aí a lei fala o seguinte: esse redutor de ajuste é extinto nos demais casos. Que demais casos? É extinto nos demais casos e fala também de que esse redutor de ajuste ele passa fase a fase em operações de compra e venda entre contribuintes sujeitos ao regime regular do IBS-CBS. Então, e é extinto nos demais casos. Se o adquirente for do Simples Nacional, ele não é contribuinte regular do IBS-CBS. Ele é sujeito ao Simples Nacional, se ele não optar, né, pelo regime híbrido. Então, quando uma empresa do Simples Nacional adquire um imóvel, o redutor de ajuste é extinto. E quando ele vende, não tem redutor de ajuste para bater. Quando o consumidor compra, também for revender, também não tem redutor de ajuste. E a alienação e a integralização do imóvel ao capital social? É um ato de compra e venda? Se o vendedor, se o sócio que está integralizando o imóvel ao capital social, ele tem um redutor de ajuste do imóvel, porque ele é contribuinte, e ao momento que ele integraliza, o redutor de ajuste dele passa para a pessoa jurídica ou ele é extinto? Mas a pessoa jurídica vai ser contribuinte de IBS-CBS. Qual é o redutor de ajuste dela? Vai ter que apurar um valor pelo valor de referência que é permitido pela lei para as aquisições anteriores à vigência da lei, ou eu tenho que pegar o redutor de ajuste original deste fornecedor. Se você entender que a integralização do imóvel ao capital social é uma operação com bem e serviço onerosa, que representa o fornecimento com contraprestação, e a contraprestação aqui é cota de capital social, você vai concluir que a empresa vai ter o redutor de ajuste original do sócio que integraliza. Se você entender que isso não é uma operação, não é um fornecimento, eu tenho que criar um mecanismo para que essa pessoa jurídica tenha um novo redutor de ajuste. E tem mais, o artigo 6º fala que a integração do imóvel ao capital social não tem débito de IBS-CBS, não é fato gerador. Mas se o sócio é contribuinte, ele tinha crédito. Mas ele não vai ter o débito na integralização. Ele tem que se tornar proporcionalmente, fica na escrita dele para ele usar com outras operações. A lei não deu tratamento para essa consequência. Tá? E também a pessoa jurídica, por não ter o débito, está previsto na lei que não é incidência, a pessoa jurídica que adquire o imóvel
decorrente dessa integralização do capital social, não vai ter o crédito de BS-CBS. Tá? E aí surgiu também o argumento de que a integração do imóvel ao capital social é um ato de alienação. E só não está sujeito à incidência de IBS-CBS porque tem o artigo 6º dizendo que não é. Bom, mas aí então a lei está dando uma isenção que a Constituição não autorizou. Então qual que é a natureza jurídica da integralização do imóvel ao capital social? É uma operação, um bem, que seja um fornecimento oneroso, com contraprestação. Então, essa indagação do honorário de sucumbência, integralização ao capital social e a arrecadação de execução pública de direitos autorais, que é direitos, né? Inclusive, a lei fala inclusive direitos, então poderia estar sujeita à incidência também. Então, se vocês quiserem continuar o debate sobre cost sharing, a gente continua, mas eu coloquei esses outros 3 pontos aqui também. Zé Maria pediu a palavra?